Então, antes de começar, também já deixo o convite, curtam a live, se inscrevam no canal e se ainda não forem inscritos, participem aí do chat. Eu quero saber qual é a música preferida de vocês em Selvagem e, principalmente, se vocês consideram que esse é o maior disco da carreira dos Paralamas do Sucesso. E tá tudo certo se não for, se for outro, né? Para essa conversa, é óbvio que eu não teria alguém mais talhado para essa tarefa do que o meu querido amigo Romero Carvalho, que eu tenho a alegria e a honra de receber aqui no Pitadas do Sal. Salve, salve, senhor Romero! Como é que está, meu querido? Feliz de Tá bom, estarmos e falando você? de Paralamas. Estou ótimo, feliz, feliz da vida Segunda aqui. vez, né? Segunda Falamos vez. dele com a minha amiga Lígia, né? E agora, especificamente, de um disco que é fundamental na música brasileira nos É. anos 80. Eu acho que é, assim, a gente tem que começar a falar de alguns trabalhos dessa época, como falamos do Cabeça Dinossauro, agora vamos falar desse, com o peso que a gente fala de discos para trás, Eu acho que a gente tem que né? fazer Porque isso. eles têm esse peso. Fazer o quê? Uhum. É, Né? eu Porque abri tem. aqui, Outros quando não têm, e a gente não precisa dar para ele. exatamente. Quando eu estava abrindo aqui com a galera, papeando com a galera enquanto você chegava, eu falei, para mim, um dos melhores discos clássico absoluto do rock brasileiro, quiçá da música brasileira, como um todo, sabe? Música Eu acho. brasileira. A gente É, coloca o gênero, mas assim, é música brasileira, né? Sem é. dúvida. E, e esses papos aqui, cara, Tá ele aí, ó. olha aí, ó, lindão. Pô, maneiríssimo. Eu não tenho, esse eu não tenho vinil. Tem CD só, tem CD. Sensacional. Deu uma travadinha. Enquanto o Romero deu uma travadinha, eu fui eu. Me deixem saber. Acho que você deu uma travadinha, não deu? Fui eu. Travei. Tá aí, ó. Travou. Aí, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar grande. A contracapa tão legal, né? É. Três aí no boteco aí, ó. Muito bom, Copo. muito bom. Eu adoro essa capa. É a capa aí. Muito bom. Hum. Muito bom, muito bom, muito bom. E, Romero, aquilo que a gente estava falando hoje à tarde, né? E tem canais e canais e tá tudo certo, não estou aqui para julgar ninguém, mas para a galera que está chegando pela primeira vez, se você gosta de um papo mais aprofundado, né, que saia da superfície ali só das informações, dos dados, o que o disco é, onde foi gravado, quem tocou, quem não sei o quê, esse tipo de vídeo aqui é para você, então, seja muito bem-vindo. E tá tudo certo com os outros vídeos que são mais curtos e tudo, porque eles, olha aí que encarte bonito. Quem fez isso aí foi o Ricardinho Leite, designer que eu já recebi aqui no Pitadas do Sal, que contou todos os bastidores dessa capa e tudo. Quem perdeu, sugiro dar uma vasculhada aí e tudo. Mas eu estava falando isso porque eu gosto de conversar muito com o Romero, porque eu acho que a gente consegue ir além da nostalgia. Quando esse disco saiu, o Romero era mais novinho do que eu, sou mais velho que ele, uns 10, mais de 10 anos, um pouco. Eu tinha exatamente 15 anos quando esse disco saiu, né? Então a ideia não é apenas dizer que esse disco é bom, como eu estava falando, né, Romero? É É. entender por que ele foi importante, quais os riscos que os Paralamas correram e por que Selvagem acabou se tornando essa referência para quem veio muito depois, né? Skank, de repente, não teria sido o que foi se não fosse aqui os Paralamas do Sucesso. Então, eu fico muito feliz sempre que você consegue, né, as nossas agendas baterem e a gente consegue marcar esses papos aqui, porque é muito bom. Mas, Romerito, antes da gente colocar o disco para tocar, hipoteticamente, eu acho importante voltar um pouco no tempo, né? Às vezes a gente ouve um álbum ali isoladamente e esquece que ele nasceu dentro de um contexto muito específico. A gente está falando do ano de 1986. O Brasil ali estava aprendendo a viver novamente em democracia. A ditadura havia terminado oficialmente no ano anterior. Tancredo Neves morreu antes de assumir. José Sarney assumiu a presidência. O Plano Cruzado criava uma sensação de esperança, mas a inflação ainda era um fantasma constante, né?
ao mesmo tempo havia uma explosão criativa enorme. O cinema estava mudando, a literatura buscava novos caminhos, a televisão experimentava formatos diferentes e a música vivia, talvez, o seu momento mais fértil desde a Tropicália. Nesse mesmo período, surgiram discos como Dois, da Legião Urbana, o Cabeça Dinossauro, que o Romero mencionou aqui, que a gente já fez uma resenha muito, muito legal. Se você perdeu, dá uma procurada aí no acervo do Pitadas do Sal. Saiu também, 86 foi o ano de Rádio Pirata ao vivo do RPM e, obviamente, do Selvagem. A minha primeira pergunta para você, Romero, é justamente isso. Selvagem só poderia ter nascido nesse ano de 86 no Brasil ou ele teria o mesmo impacto em qualquer época? O que você considera? Eu acho que dá para defender as duas coisas, assim. Que ele é profundamente um disco de 86, né? Mas ele não ficou preso como um disco datado de 86. Porque sim, ele tem todas essas questões que você falou, né? Ou seja, o fim do regime militar, o plano cruzado, a ideia da Constituinte, né? Um país que podia ali, quem sabe, se reinventar, né? Tinha um certo otimismo, né, Sal, econômico, você tinha o congelamento dos preços, deu uma sensação ali inicial de estabilidade, mas você tinha uma ideia, você via que a desigualdade, o racismo, a violência do Estado, né, havia essa sensação de esperança e frustração, né, ou seja, assim, recuperamos a nossa liberdade política, mas a democracia sozinha ela não vai resolver desigualdade, racismo, violência, exclusão, não vai acontecer isso assim, automaticamente, né? Que é uma questão que a gente explorou no Cabeça Dinossauro, né? E que vem aqui de novo, acho que tem esse desencanto no Selvagem, mas ao mesmo tempo que tem esse desencanto no Selvagem, tem uma tensão entre um otimismo e uma realidade das periferias que você vai ver captada em Alagados, em Teherã, na própria Canção Selvagem, mas ele sobrevive porque o Ebert ele não escreveu assim sobre essa conjuntura específica, né? O Plano Cruzado, governo Sarney, Constituinte, Sim. Volta da democracia. Ele escreve sobre umas estruturas que perpetuam, que é uma coisa que também a gente falou no Cabeça Dinossauro, né? Ou seja, fome, exclusão, né? Racismo, guerras, censura, seja os punhos fechados na vida real, o governo apresenta suas armas, né? Isso ainda pode ser cantado hoje, né? Sem ficar datado nem um pouco, né? Alagados vai falar de favela, de desigualdade social. Isso é, infelizmente, atual pra caramba, né? Selvagem vai falar dessa violência como uma questão social. O homem, né, vai tratar da ética humana. Então, isso tudo não está marcado ali em 86, né? Ele pode ser cantado hoje sem permanecer datado. Então, eu acho que ele funciona dos dois jeitos, assim, como um disco profundamente de 86, mas também como um disco que envelheceu muito bem. Atual, né? Atual. Uma coisa que me chama a atenção, mesmo depois do fim da censura oficial, havia aquela sensação ainda ali pairando no ar de que muita coisa ainda precisava ser dita. E os Paralamas escolhem um caminho diferente do confronto direto ali, tipo dos seus conterrâneos de Brasília ali, da Plebe Rude e tal, a própria Legião Urbana, né? Ao invés deles fazerem um discurso panfletário, talvez, eles fazem através de imagens, né? Que é o Alagados, a Novidade, a própria Selvagem. As letras quase nunca apontam um culpado específico, elas mostram uma realidade e isso talvez explique por que continuam tão atuais, né? Você acha que o Ebert foi mais eficiente justamente porque preferiu metáforas ao panfleto? Acho que sim, mas antes de tudo, eu tenho uma dificuldade de engolir essa do Paralamas como uma banda de Brasília, né? Acho que essa é uma banda carioca. Não é. Um elementinho de Brasília, né? Assim, eu acho que sim, porque esses ares atemporais, eles evitam, de fato, uma coisa mais panfletária, né? Ou seja, você pode nomear o vilão, mas você pode construir a cena em que esse vilão se perpetua, ou seja, palafitas, trapiches, farrapos, né, meninos nos sinais, mendigos pelos cantos, né, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes, né, ou seja, você cria imagens. Você não... Isso é legal, né?
Ao invés de você Sim. criar slogan, você cria imagem, né? E assim, você não está ali numa pauta específica. Por mais que a pauta específica até apareça aqui, né? A liberdade cai por terra aos pés do filme de Godard. Mas a censura ao filme do Godard, ela aparece dentro de toda uma estrutura de canção, né? Que tá ali, tem uma moldura imagética para tudo aquilo ali. Então, fica amplo, né? Para ser cantado em qualquer época, né? Porque a violência do Estado, o racismo estrutural, hoje a gente consegue identificá-lo como racismo estrutural, inclusive. Esse termo não existia na época, né? Das maiores, Não. a produção intelectual brasileira sobre isso, ela pauta o mundo, inclusive, tanto que racismo é crime no Brasil e não é em vários lugares. Então, é Sim. uma escolha por uma imagem poética, né? Eu acho que é uma questão muito além da estética, é que garante essa sobrevida política da canção do disco, Uhum. né? Perfeito. Que eu acredito sim que é responsável por essa longevidade. É.